Bom dia para todas, Pai do Senhor, para todas, mulheres. Chegou o dia hoje da gente estar vendo mais uma parte da nossa aula. Quero dizer para todas que eu estou morrendo de saudade, eu não vejo a hora de acabar tudo isso que está acontecendo, porque eu sinto falta, eu gosto muito de ministrar as aulas na vida de todas vocês, né? Mas eu quero dizer a Deus também que há um tempo para todas as coisas, né? Deus está no controle e Deus tem nos ajudado em todos os momentos, né? Com tudo aquilo que precisamos. Eu creio que Deus não desamparou nenhuma de vocês, né? Então, assim, no mesmo tempo que nós passamos sufoco, Deus vem com a providência e nos ajuda, nos dá discernimento das coisas, nos dá paciência. Ele é nosso provedor, né? Na verdade, nós estamos numa grande construção e Ele é o nosso construtor. Então, a obra que Ele começa, Ele vai terminar, viu, queridas? Dizer que eu tô com muita saudade mesmo de vocês. E antes de eu orar, a gente começar uma nova aula, quero lembrá-las de estar vendo os vídeos, de estar colocando em prática tudo que a gente tem aprendido. Eu queria... Tem umas meninas entrando no meu privado, querendo as folhas. Eu quero que vocês entrem no meu privado. Quem está acompanhando, está fazendo tudo nos conformes. Porque não tem como nós sermos curadas e transformadas se não colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo. Então eu peço que para quem não está vendo os vídeos, para colocar em prática, está ouvindo a palavra, a transformação, a libertação vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes não é só ouvir e deixar, é ouvir e colocar em prática. Chamar o Espírito Santo para que eles venham nos ajudar a sabermos fazer as coisas direcionado. Cada ensinamento ali, irmãos, irmãs, é uma relíquia, uma joia que Deus nos presenteia. Então eu quero pedir para todas que estejam escutando mesmo as aulas, sabe? Não tá assim melhor, não tá melhor. Estou fazendo o que eu posso para vocês não ficar sem a ministração daquilo que Deus tem para vocês e para mim. Então eu estou fazendo tudo que eu posso para poder ministrar vocês. Nós estamos num tempo da aula que teria que ser presencial, para a gente compartilhar os nossos desafios, os nossos aprendizados, o que nós estamos absorvendo disso tudo. Mas infelizmente nós estamos longe. Mas eu tenho o meu privado, vocês podem estar compartilhando, me chamando. Já falei muitas vezes, estou orando por todas, eu quero que todas contem comigo, para tudo. Nós estamos num tempo de confinamento, de ficarmos em casa, aquelas que podem ficar em casa, de estarmos tendo oportunidades que Deus está nos dando, e muitas das vezes estamos jogando fora essas oportunidades com a nossa família. Muitas das vezes é um desafio mesmo para nós. Mas conseguimos ser melhores. Vamos conseguir ser melhores, mulheres sábias. Quando acabar tudo isso, muitos que não apostavam em nós vão estar falando ao contrário. Então eu quero que todas estejam mesmo participando da aula, lendo, escutando o vídeo. Se precisar da folha, eu quero pontuar com vocês, já aqui no começo, para não esquecer de vocês, ou tá vindo aqui na minha casa, pegar essas folhas. Eu quero saber as aulas que vocês querem, se vocês querem todas essas aulas que eu tenho ministrado, né, sobre... Teve vários debates que a gente já tá no segundo módulo, né, era para ser totalmente diferente, mas infelizmente a gente aprendeu sobre guardiã do lar, santidade, dignidade e santidade do lar, o princípio do também. E hoje nós vamos aprender o princípio de use o que você tem. Use o que você tem. São princípios que a gente não dá muito valor. A gente não dá muita
ouvidos, mas é um princípio do Senhor que, se a gente aplicar, mudanças acontecerão. E são visíveis as mudanças que Deus tem para fazer na nossa vida. E muitas das vezes não damos valor em pequenas coisinhas que Deus quer nos ensinar. Então, por que eu estou lembrando tudo isso? Que é para vocês não ficar dispersa. Que é para vocês usar o que você tem, usar o tempo que vocês têm, escutar, colocar em prática, ver o que tem ministrado a vida de vocês. Eu aceito crítica construtiva, sabe? Se quiser vir pegar folha, Josi, não dá para ficar sem folha. Eu quero as folhas, eu quero estudar. Já tem uma que se pronunciou, eu quero combinar com vocês no privado. Está separando as folhas. Vocês vêm aqui, eu moro aqui em Jundiapeba, moro pertinho de vocês. Eu creio que perto de quase todas, com exceção de algumas. Mas também a gente pode estar marcando. Vou dar grampeadinho todas as lições para você estar lendo e refazendo, porque tem perguntas, as perguntas que tá ficando difícil, porque não tem como você responder para mim se tá na folha, tinha que ser presencial, para nós estar debatendo essas perguntas, entendeu? Para chegar no consenso. Mas eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que vai dar certo, mas já deixando esse aberto para vocês, né? E se vocês quiserem vir na minha casa pegar. Hoje eu tô indo, eu desço na portaria. Fica a critério de vocês, tá? Quero ajudá-las da melhor maneira possível. E hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa, que é uma aula que fala sobre o princípio, use o que você tem, né? E eu creio que cada aprendizado desse, assim que colocarmos em prática, algo acontece. Porque não tem uma palavra do Senhor que quando entra em nosso coração não há transformação. Há uma transformação. Por isso, nesta manhã eu quero que vocês abram o coração de vocês. Eu estou gravando essa aula fora de um tempo, peço desculpas, porque eu não tive esse tempo de estar ministrando essa aula, mas há um tempo para todas as coisas e hoje é esse tempo de eu estar passando para vocês. E eu quero que vocês fiquem prestando atenção em cada palavra que vai ser falado, ministrado nesta hora, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus porque mais um dia Ele nos concedeu de vitória, com saúde. Por mais que os tempos estão difíceis, mas o Senhor é que está à frente de todas as coisas. Senhor, meu Deus, meu Pai, grande Deus, eu agradeço, Pai, por cada mulher sábia, Senhor, que está nesse momento escutando essa ministração, esse ensinamento de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, iluminar todo, Senhor Jesus, iluminar a vida de cada uma, Pai. Entrando na família agora, Senhor, nos lares representados, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, discernimento, sabedoria, uma mulher sábia, uma grande mulher sábia, para que ela venha conduzir sua casa, seus negócios, a sua vida, seu trabalho, que ela venha conduzir da melhor maneira possível, Pai, que ela seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que o Senhor venha tirar toda a fadiga, todo o choro, Pai, todo o desespero. Aonde encontrar, Senhor, uma mulher, ó Pai. Aonde encontrar, Senhor Jesus, uma mulher, ó Pai, nesta hora, Senhor, que esteja escutando, ó Pai, esse áudio, aonde ela se encontra triste, desamparada, Senhor. Muitas das vezes não encontra solução para algumas coisas, ó Pai. Que o Senhor venha direcioná-las, entrar, Senhor, na vida, no coração, ó Pai. Passando bálsamo, Senhor, que só o Senhor sabe, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, o Senhor é o nosso juiz. É o Senhor que julga nossas causas. Então que o Senhor venha ter um encontro, Senhor, com elas, Pai. Que ela venha, Senhor Jesus, sentir um refrigério na alma, porque o Senhor é o nosso socorro, Pai. É o nosso socorro bem presente na angústia. Que o Senhor venha socorrê-la, Senhor Jesus. Entra na família, Pai, toma cada um nas tuas mãos. Cada mulher, Senhor, cada família, cada filho, cada esposo, cada mãe, cada pai.
Alcança, Senhor, os seus entes queridos, Pai, que muitas das vezes estão longe de nós nesta hora, Pai. Mas o Senhor é o Senhor que está em todos os lugares. Então socorre, Senhor, os nossos familiares, ó Pai. Socorre, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Senhor que alcança, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a fragilidade, Senhor, todo o medo, tudo aquilo que vem assolar os teus filhos nesta hora, Pai. Que esse vírus, Senhor Jesus, não seja nada para nós, ó Pai, porque sabemos que temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que está na frente da batalha, um Deus, ó Pai, que sabe de todas as coisas, Pai. Então o Senhor é o dono do céu e da terra, da vida e da morte. Então não temos que temer nenhum mal, porque o Senhor é conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento para cada mulher, Senhor, nesta manhã, neste horário, Pai. Aonde ela estiver escutando. Que o Senhor alcance elas neste horário, Pai. E que o Senhor venha fazer a boa obra em cada vida, em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridas? Ó, hoje a aula do Santuário de Amor, que é o estudo, ele fala sobre o Santuário do Amor, que é a nossa casa. E aqui diz sobre o princípio do uso que você tem. Usar o que você tem. Ah, Josi, mas é muito complexo. Usar o que você tem. Usar o que você tem, o que eu e você tem. E para dar início, nós vamos ler em uma passagem na Bíblia que está escrito assim: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. É uma passagem que está escrita na Bíblia, que está em Mateus 25, 21, que fala a respeito desse versículo. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. A passagem de Mateus 25 nos ensina sobre o reino de Deus. Ela se refere a usar o que lhe foi concedido para o benefício do reino, desse reino. Jesus usou uma parábola com coisas terrenas para ilustrar 3 pontos centrais. Primeira atitude que deveríamos ter em relação às coisas materiais, confiada a nós por Ele. Segundo, a responsabilidade de cuidar desses bens e de usá-los em favor do seu reino. Terceiro, a consequência de como cuidar desses bens, de acordo com a maneira como os administramos e usamos. Então essa passagem, eu vou estar lendo lá na passagem, para que a gente não se perca no texto, tá bom? Vamos lá, então, tá em Mateus 25. Depois aqui eu vou estar explicando, mas vamos ler lá em Mateus 25, versículo 14, que diz assim: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e o outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando
o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 que ganhei. Então ele multiplicou o talento. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joelhaste. E aterrorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ei recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dás ao que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-lhe-te-á e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa era uma palavra que o Senhor, ele fala dos talentos, né? Que a gente tem que, o Senhor dá um talento para mim, para você. Nós temos que multiplicar esse talento e não enterrarmos como fez o servo inútil, que enterrou para entregar para aquele senhor que voltaria depois de longo tempo. Ele tinha que ter multiplicado, não enterrado. E muitas das vezes eu e você temos um talento, queremos guardar para nós mesmos. Mas o Senhor nos ensina neste tempo que devemos que multiplicar o que é dado de graça. A palavra do Senhor, ela nos ensina que aquilo que nós temos que usar o que nós temos. Então a aula de hoje é bem use o que você tem. E aqui está dizendo assim, primeiro ponto, sua atitude. Depois desse texto, Jesus contou sobre 3 servos cujo senhor estava preparando-se para viajar. Este confiou parte dos bens para cada servo de acordo com a habilidade de cada um. 2 aceitaram sua missão com uma atitude positiva de gratidão. O terceiro teve uma atitude negativa, pois estava ressentindo com seu senhor por ter lhe dado tão pouco para administrar. Por consequência, o terceiro servo falhou em usar o que tinha, em administrar o que tinha e em abençoar a outros com o que tinha. A melhor forma possível de usar o que você tem é compartilhá-lo com outras pessoas. O senso de realização pessoal e autorrespeito está relacionado ao modo como você usa o que você tem para trazer vida e alegria aos outros. A sua atitude em relação ao seu lar, seus bens materiais e dinheiro, e a maneira como você usa essas coisas afetam sua qualidade de vida. Um coração ingrato e uma atitude preguiçosa roubarão sua alegria. Você pode escolher ser um servo mau, optando por ser irritado e por acreditar que a vida é injusta com você.
Se você se ressente por não ter as coisas certas, ou por qualquer outro que queira, então descontente você se negará a usar o que você tem. Segundo ponto, sua responsabilidade. A história ilustra que o Senhor nos dará responsabilidades de acordo com a nossa capacidade. Ele também voltará para ver como administramos e investimos o que ele nos confiou. Nossa responsabilidade é multiplicar o que Deus tem nos dado para o propósito do seu reino. Olha que coisa forte e linda. Todos nós temos um talento, todos, de diferentes qualidades. E é uma responsabilidade nossa multiplicar esse talento. É uma responsabilidade de multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. E Ele virá nos cobrar sobre esse talento que Ele deu para mim, deu para você, de diversas qualidades, diversas. E diz aqui, ó, Ele nos confiou para o propósito do seu reino. Propósito do seu reino, o propósito do Senhor neste momento agora. Ele tem um propósito sobre a minha vida e sobre a sua. Daquilo que Ele tem nos dado, Ele tem confiado em nós esse propósito. E diz assim, na história, as recompensas dadas aos servos fiéis foram grandes. Infelizmente, para aquele que havia sido irresponsável, as consequências foram severas. Além de perder seu talento, ele foi lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aonde está no versículo 25:30, Mateus 25:30, que fala: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa palavra é bem forte para aqueles que não multiplicam aquilo que Deus nos dá, que enterra. Ele enterrou seu talento. E quando o Senhor veio cobrar, Ele desenterrou e não tinha multiplicado. Então, irmãs, nesta hora, vamos refletir naquilo que Deus tem nos dado. Vamos parar de choramingar, porque Ele tem nos dado. O que Deus tem nos dado é muito além daquilo que estamos pressentindo para ver, ter na visão. Não conseguimos ver, mas estamos firmes, fortes, cheios do Espírito Santo. E Ele tem preparado pessoas para nos ministrar, pessoas para nos ensinar. Então, não podemos ser vítima. Temos que nos apegar e usar o que nós temos para ajudar o nosso próximo. Muitas vezes é uma generosidade, é uma bondade, uma palavra. Não podemos abraçar, não podemos beijar, mas podemos ligar, podemos falar no WhatsApp, se preocupar. Muitas das vezes não precisa muito. Muitas das vezes uma atitude sua está do lado da sua casa, que você pode ter uma atitude de usar o que você tem. Está dentro da sua casa, está nos seus familiares. Muitas das vezes queremos fazer algo extraordinário, muito grande, mas muitas vezes usar o que você tem é uma palavra, é uma gratidão, é um reconhecimento. Muitas das vezes não é muito não, queridas. E aqui diz assim: a alegria, realização e prosperidade estão diretamente relacionados a assumir a responsabilidade de multiplicar o que temos. Quando multiplicamos o que temos, independente do que seja,
a alegria, a prosperidade do Senhor, elas estão relacionadas ao seu comportamento, à sua responsabilidade com as coisas do Senhor, da sua oração, do seu posicionamento. Eu sempre estou lembrando vocês na devocional de manhã, bora lá, vamos se alinhar, vamos conversar com o nosso amigo, vamos orar, vamos chamar ele. Porque se você não começar seu dia assim, queridas, como eu sempre tenho falado, você não vai ter sucesso. Você não vai ser bem-sucedida. Se você não chamar o Rei dos Reis para a tua vida, para o teu dia, para os teus negócios, seus planos, até mesmo para usar o que você tem, que é Ele que te deu. Então, assim, que possamos pôr em prática cada palavra. E diz assim aqui: alegria, realização, prosperidade estão diretamente relacionadas a assumir a responsabilidade de multiplicar o que temos. Os lucros materiais e espirituais, resultantes da nossa administração correta, não são apenas nossos, mas encorajará e beneficiará outras pessoas. Construir o reino significa transmitir aos outros, por meio da prática dos princípios bíblicos, as lições de vida que aprendemos. Muitas das vezes, com tudo isso, nós saímos maduras, porque passamos experiências, às vezes muitas provações duras, que saímos do outro lado cantando o hino da vitória. E muitas das vezes o que Deus permite que eu e você passe serve de exemplo para curarmos feridas de outras pessoas. Terceiro ponto, os resultados. Então, essa lição dos talentos, tiramos proveito de aprendizado, sua atitude, sua responsabilidade e o resultado disso aí. Vamos lá. Multiplicação e frutificação são as recompensas por compartilhar graciosamente o que você tem e por cuidar dessas coisas. Você não pode prosperar naquilo que não tem fielmente cuidado. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Então não tem como o Senhor te abençoar se você não tem cuidado fielmente daquilo que Ele tem te confiado. Então ele fala aqui, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e no muito te colocarei. Ou eu porei sobre o muito. Ele está falando, venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha que lindo a palavra do Senhor. Seu lar, não importa se simples ou extravagante, deve ser usado em todo o seu potencial para o reino de Deus. Jesus disse, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que está em Mateus 6,33. Ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você sonha, todos os seus planos, projetos, se você buscar primeiro o reino do céu, como ele fala na tua palavra, ele diz, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas. Se você desejar ter a alegria do Senhor fluindo em seu lar, os seus investimentos multiplicados e a recompensa do Senhor, então deve buscar ardentemente pelas coisas que constroem o reino, de maneira sábia. Use o que você tem em seu potencial máximo para o reino de Deus. Quando começar a seguir o caminho escolhido pelos servos fiéis, você entrará na alegria do Senhor.
assim como aconteceu com eles. Lembre-se da promessa de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e no muito, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então esse versículo, ele está nesse texto que nós estamos aprendendo várias vezes, porque o Senhor está nos lembrando quão grande é a gente ser fiel naquilo que Ele deposita confiança em nós. Se nós somos fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Então que possamos tomar posse dessas palavras, que possamos tomar posse da palavra do Senhor. Porque aqui diz, quando começar a seguir o caminho escolhido pelos servos fiéis, você entrará na alegria do Senhor. Essa alegria contagiante, que muitas das vezes o povo fala, nossa, o mundo está na pandemia, as coisas estão fechadas, as coisas estão difíceis, mas você ainda continua com a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor, ela não é momentânea, ela é constante. Nós temos que ser preenchidos por essa alegria. Nós temos que ser dominados por essa alegria do Senhor. E diz aqui no propósito, motivá-la, ser fiel e digna de confiança com todos os recursos e talentos que Deus lhe confiou. A Bíblia é nosso mapa para uma vida saudável em todos os sentidos. O princípio, use o que você tem, foi retirado da parábola dos 10 mandamentos, dos 10 talentos. Esse texto descreve 3 servos a quem foi dada uma porção dos bens do Senhor. Os 2 que foram obedientes e dignos de confiança foram recompensados com mais talentos. Já o servo ingrato e pessimista foi julgado por seu senhor e foi tirado o que havia sido confiado a ele. Então, nessa palavra aqui, eu vejo que o Senhor nos ensina uma grande lição. Uma grande lição. E aqui tem umas perguntas que, no caso, eu vou estar lendo. Se as irmãs quiserem anotar, colocar o vídeo mais vezes para você escrever, passar no caderno. Eu sei que tem pessoas que estudam isso aqui, arrisca, né? Eu sempre presenciei, eu observo muitas coisas. O tempo que ficamos juntas lá, eu já presenciei, observei umas que escreve várias vezes, tira um resumo de tudo aquilo que aprendeu. Isso é maravilhoso. E tem uma pergunta assim, o que você observa na atitude dos 3 servos? Aí tem uma interrogação, é para você responder. Aí tem a outra pergunta, a número 2. Você já sentiu vontade de culpar os outros ou as circunstâncias por causa de próprias ações? Você já sentiu vontade de culpar os outros ou as circunstâncias por suas próprias ações? 3º, pense nas suas atitudes, referente aos seus próprios talentos e habilidades. Você é grato ou não por eles? Como sua atitude em relação a si mesmo afeta sua obediência a Deus? Pense em uma área da sua vida em que você tem negado ser grata por ela. Peça a Deus para lhe mostrar todo e qualquer ajuste necessário. E se o Senhor visitasse o seu lar hoje, Ele veria que você está sabiamente administrando e investindo aquilo que Ele lhe tem confiado? Que mudanças específicas eu preciso fazer em relação a uma interrogação? A letra A, meu lar. B, meus relacionamentos. E meu C, complete. Aqui, meu, aí você que sabe. E diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear,
isso também colherá. Então, que grande aula hoje nesta hora. E eu vou estar lendo esse papel muito rapidamente, para não ficar cansativa a nossa aula. E esse material também, depois que vocês conversar comigo no privado, eu quero estar separando para as pessoas que realmente querem vir buscar, ou quer marcar o encontro, de repente na igreja. Alguma coisa vai acontecer para vocês terem esse material, mas vocês têm que estar interessados. Use o que você tem. Eliseu usou a capa de Elias. Nela havia grande unção e fez muitas maravilhas. Davi usou uma funda e uma pedrinha e matou um gigante ousado chamado Golias. Moisés abriu o mar vermelho com um cajado. Israel exaltou a Deus do outro lado. A viúva e os seus filhos pensavam que eu ia morrer, mas ela tinha um pouquinho de azeite na botija. O que ela tinha, Deus usou. O pouco, Deus multiplicou. A sua dívida foi paga e nada nunca mais lhe faltou. Olhe para você, algo você tem. Deus lhe usará. Você é alguém. Use o que você tem e o milagre de Deus fará. Use o que você tem e a vitória chegará. Use o louvor que vai arrebentar a prisão. Use a oração, você guardado do leão. Use o jejum que fará demônios correrem. Use a adoração e será cheio de poder. Use o dízimo e não terás devorador. Use a sua boca para falar do Salvador. Use as suas mãos. Enfermidades vai curar. Use a sua fé e o milagre de Deus fará. Não vá nessa conversa do inimigo, porque ele não é capaz. Nós somos instrumentos e o milagre de Deus. A glória de Deus ninguém pode roubar. Deus vai cobrar um dia. Eu posso garantir. Então levante e faça o que Deus te mandar. Você tem o chamado e foi escolhido de Deus. Tome uma atitude e use o que Deus lhe deu. E será conhecido como homem de Deus. Use o que você tem. Na verdade, isso aqui é um louvor, né? É um louvor da Raquel Santos, que diz exatamente esse ensinamento, que é use o que você tem. Então aqui explica um pouco sobre a capa de Elias, sobre a viúva, o que ela tinha, era só um pouquinho de azeite, Deus multiplicou. Use o que você tem. O que você tem? Use o que você tem, use um louvor para adorar, uma oração, faça um jejum, use o que você tem de potencial dentro de você, use a sua oração para interceder por alguém, use o que você tem, a sua boa ação, divide o que você tem, se você tem demais, ajude o seu próximo. Que possamos ficar nas bênçãos do Senhor, na glória do Senhor, na dispensação do Senhor,